junho de 2013. Brasil vence a França e quebra um tabu de 21 anos. Corinthians joga mal, empata com a Portuguesa e decepciona a Fiel, que lotou o Pacaembu. Debaixo de muita chuva, o Palmeiras perde do Sport com um gol polêmico no último minuto de jogo. O São Paulo começa a semana se preparando para enfrentar o Grêmio quarta-feira em Porto Alegre. Santos deve estrear mais uma promessa das categorias de base no jogo contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. E ainda, Sebastian Vettel vence o Grande Prêmio do Canadá e dispara na liderança do campeonato. Felipe Massa chega em oitavo. E tem também mais um show de gols pelo Brasileirão. Vem com a gente, porque o melhor jornal esportivo da TV brasileira já está no ar. Olá, olá, boa noite. Eis que o tabu que assombrava o Brasil acabou. 3-0 em cima da França no último jogo antes da Copa das Confederações. Que bom, né? A partida serviu para a seleção brasileira voltar a vencer um campeão mundial, já que a última grande vitória tinha acontecido diante da Inglaterra em 2009 por 1-0. Vamos aos gols. O Brasil abriu o placar contra a França apenas aos 8 minutos do segundo tempo com Oscar, que recebeu o passe açucarado de Fred. O segundo gol brasileiro foi parecido. Aos 39 minutos, Lucas lançou para Neymar, que rolou para a bela conclusão de Hernanes. Brasil 2-0. E nos acréscimos, Marcelo sofreu penalidade, que Lucas bateu com muita categoria. Vitória do Brasil por 3-0 e fim de 2 tabus. Mais de 20 anos sem vitória sobre os franceses e mais de 3 anos sem bater uma seleção de ponta. Nota-se o quê? Que nós temos uma situação tática que estamos definindo e já está quase definida, e vamos jogar assim, e que a impaciência do nosso torcedor também é porque não se ganhava um jogo de uma seleção como França e Inglaterra há muito tempo. Nós vínhamos sem uma equipe definida, tínhamos isso e aquilo. Então, é como eu te disse, a natureza não dá salto. Ela vai devagarzinho e a gente vai se adaptando. E nós saímos daqui hoje com a confiança muito maior e com o ambiente de que pode ser aquele ambiente que nós teremos em Brasília, Fortaleza, na Bahia, um ambiente que ajude a nossa seleção a ser uma seleção de qualidade. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma vitória importante, sem dúvida. De uma vez só, a seleção brasileira quebrou 2 tabus. O de não vencer um time grande ou uma seleção campeã do mundo, que já durava quase 4 anos, e de voltar a vencer a França, que foi um adversário que não vencia há 21 anos. Ponto. Dá moral e, como disse o Filipão, dá mais confiança. Foi uma vitória... mas a vitória não cria muitas ilusões, na verdade. O primeiro tempo do Brasil, apesar de ter mais postes de bola, não foi tão bom. A França aparentava uma qualidade técnica maior que a seleção brasileira, era mais envolvente, era mais objetiva. O primeiro gol do Brasil surgiu numa falta não marcada, o que, convenhamos, facilitou a trajetória, o caminho da seleção brasileira. Portanto, foi importante. Ponto. Mas não dá para criar grandes ilusões e daí achar que a seleção brasileira é o suprassumo da qualidade. Flávio, ainda tem muito que evoluir. Boa noite. Sem dúvida, boa noite, Celso, boa noite, Anitta. Sem dúvida tem que evoluir, mas a vitória é fundamental. Você ganha moral, você ganha condição de fazer experiências, de fazer testes. 3-0 no espelho que foi o jogo, evidente que não. Mas algumas coisas ficaram claras. O Brasil tem dificuldade de penetração na defesa adversária, mas ele fecha muito bem, ele tem uma marcação, pressão quando o adversário ataca. Quando é para atacar, ele não faz essa pressão ofensiva. Aliás, é marca dos times brasileiros, tem muita dificuldade de fazer isso. Então, por que não o velho contra-ataque do Dunga, que foi o que funcionou ontem, né? Mais fechadinho, sai rápido no contra-ataque. Em alguns jogos, como, por exemplo, da estreia contra o Japão, tem que ousar um pouquinho mais, mas também dá para atrair o adversário e jogar rápido em contra-ataques. O time vai se achando. Algumas coisas ficam claras, mais uma vez, né? O Hulk
é o melhor dos meias, está jogando mais que o Neymar, está jogando mais que o Lucas, está jogando mais do que o Oscar. Você está achando mesmo? Achei que o Oscar está até sobrecarregado na organização do jogo. O tempo até melhorou um pouquinho, mas eu acho assim, no final da carreira, os três serão, imagina, o Neymar então vai ser o maior do mundo e tal. Mas nesse momento o Hulk é indispensável à seleção. Como eu também gostei muito do Luiz Gustavo, ele foi muito sobrecarregado, houve uma exigência muito grande de passes longos, o que é um erro da seleção brasileira, e aí vieram alguns erros de passe, sim, é verdade. Mas é um jogador de marcação, que tem um sentido tático muito importante, tanto que a falta que realmente aconteceu foi ele, naquele abafa lá na frente, é um jogador que tem uma visão diferente de marcação. Eu acho que a seleção vai fazer uma boa figura na Copa das Confederações e não descarta o título, em hipótese nenhuma. Até porque a Espanha teve dificuldade com o Haiti, né? E os outros são igual, até piores do que o Brasil. Alguns dos adversários estão aí são inferiores. Dá para encarar, sim. Eu acho que o Brasil chega bem nessa Copa das Confederações. Muito bem, vote na enquete no site gazetesportiva.net. Após a vitória de ontem, o Brasil é candidato ao título da Copa das Confederações? Sim ou não? Acesse, vote, dê sua opinião como o Flávio deu agora. Celso? Candidato é. Dá para brigar pelo título, sim. Flávio já disse, né? Então, vence, vamos Flávio, seguir. vence. Eu tenho uma mensagem bacana para você. Tenho sim, agora, quero né? falar da Brasforma. Que tal mudar a casa, mudar sua casa para melhor? Já pensou em tirar a sua TV de cima do móvel e colocá-la num suporte? Para economizar espaço e ter mais praticidade, a escolha certa é um suporte da Brasforma. A Brasforma pensou numa linha completa de suportes para os mais diversos usos, como TVs, LCD, LED, plasma e convencionais. Além de monitores, projetores, micro-ondas, racks, pedestais e home theater. A Brasforma tem maior compatibilidade com os diversos modelos de TV. São mais de 60 produtos, suportes fixos, inclináveis, articulados, de teto e até suportes motorizados com até 5 anos de garantia. Só quem tem 25 anos de história, vendendo no Brasil em mais de 15 países, pode oferecer tanta qualidade e segurança. Então, quer ver TV do jeito que você gosta? Suporte Brasforma. Acesse brasforma.com.br e clique em onde comprar para achar a revenda mais perto de você. E tem Brasforma nas redes sociais. Participe e saiba as novidades. Suportes Brasforma, fixação por qualidade. E depois desse empate pelas eliminatórias, a seleção da Itália desembarcou hoje pela manhã no Rio de Janeiro para disputar a Copa das Confederações. Eles foram direto do aeroporto para o hotel, onde ficarão concentrados na Barra da Tijuca. Depois de se acomodarem, os jogadores aproveitaram a manhã para passear pela orla carioca e tirar algumas fotos com os torcedores. Pelo Twitter, um dos astros da seleção italiana, e muito calmo, Mário Balotelli, já declarou amor pelo país com uma mensagem escrita "Eu amo o Brasil". Eles farão a preparação para a Copa das Confederações em um dos campos anexos ao Engenhão. Os italianos estão no grupo B, junto com Brasil, Japão e México, seleção que enfrentam na estreia, no próximo domingo. Estaria Balotelli encantado com as praias brasileiras? Para ele já soltar logo um "Eu amo o Brasil"? Ah, mas ele é um cara expansivo, ele não faria média, não. A única coisa que ele não faz é média. Não, eu não acho que seja média, não. Pelo contrário, eu acho que ele até gostou de verdade. Não Talvez só ele das já tenha praias. vindo ao Brasil outras vezes, né? Ele é agitado, eu acho maravilhoso, eu acho uma estrela do futebol, gosto muito. Agora, a Itália está numa situação relativamente tranquila na eliminatória. A Espanha teve esse jogo aí contra o Haiti, estava 2-0 com 18 minutos, achei que ia ter goleada. Tomou aquele gol lá, coisa estranha. Na África não tem repescagem esse ano. Então são 10 times, eles estão sendo definidos, aí eles jogam mata-mata, 5 vêm para o Brasil. A Europa também não tem repescagem esse ano. Classificam-se os 9 primeiros, os segundo 8 melhores colocados jogam entre eles e saem mais 4 vagas. Que é uma espécie de uma repescagem. Não, eu estou falando de repescagem com outros continentes. Tá. E hoje, sabe quem sobraria? Qual é o pior segundo colocado? A Inglaterra. Hoje a Inglaterra estaria fora da Copa do Mundo. Então a coisa precisa dar uma melhorada boa aí. E em termos de África, nenhuma surpresa importante. Os grandes times deverão estar no Brasil, é o que a gente torce para ter uma Copa legal, né, com as principais seleções. Sobre as eliminatórias, nós noticiamos na sexta a vitória de Portugal sobre a Rússia, 1-0. Portugal, inclusive,
avançando a primeira colocação, e hoje teve um amistoso de Portugal. Portugal venceu a Croácia também por 1-0, portanto, segue num bom momento a seleção portuguesa. Hoje é dia de Camões, né? Hoje, aliás, parabéns a toda a comunidade portuguesa, é um dia muito bacana para o povo português, é um feriado. Eles foram jogar na Suíça, daí esse amistoso. Já que você falou parabéns, vou aproveitar o momento também e dar os parabéns para o Chico Lang, que está fazendo aniversário hoje. Não, já fez, né? Foi sábado. Foi ontem. Foi sábado. Gente, olha, Foi até ontem. eu que cheguei outro dia na emissora, foi dia 8 de junho. Isso aí. Tudo Não bem. é verdade? Só corrigindo, aqui eu tive a oportunidade de dar os parabéns Celso, hoje eu achava no que era ar. implicância da Entendeu? Michele, mas eu tô vendo que não é, não. 65 entendeu? anos, nosso querido Chico Lang, 65, tá inteirão. Bacana, bacana. Saúde, Chico. Mais 65 para você. Fio. E na Inglaterra, o Chelsea apresentou José Mourinho como novo treinador do time. O português já teve uma vitoriosa passagem pelo clube e voltou esbanjando felicidade. Há 6 anos, José Mourinho deixou o comando do Chelsea, porém o carinho dele pelo clube inglês só aumentou nesse período. De volta a Stamford Bridge, o treinador português demonstrou toda essa alegria em uma apresentação bastante concorrida. I'm the happy one. Me sinto o homem mais Time feliz do flies. mundo. O tempo voa, parece que foi há alguns dias que cheguei aqui pela primeira vez, mas já faz 9 anos. It was 9 years ago. And Muita since coisa then, aconteceu na minha vida profissional nesse Lots of período. things happened in Embora my tenha a mesma professional natureza life. de sempre, sou a mesma pessoa, And, tenho o mesmo coração e as emoções have the same relacionadas nature, à minha and the paixão same pelo person. futebol e o meu trabalho. have the same heart, have the same kind of emotions related to my passion for football and for my job. Mas mesmo assim, não posso negar But que I'm, naturalmente of estou course, mais maduro. a different person. Se fosse In para me this moment, if I descrever, have to diria que describe sou uma myself, pessoa muito feliz. I describe myself as a very happy person. Mourinho creditou sua volta ao clube inglês ao bom momento vivido por ele e por Roman Abramovich, dono do Chelsea. I think I'm back because Eu acho que estou de volta porque sentimos que estamos no melhor momento de nossa vida profissional. A minha como técnico e a I can dele say my como professional proprietário. life and in the case of the owner, also a moment of his career as an owner, where I think we are probably in the best moments of our careers. Estou pronto para trabalhar junto com ele ready novamente. to Acredito work, que teremos together condições again. melhores ainda para ter With sucesso much better e conditions atingir at o que this esse time. clube precisa, que é estabilidade. And to have what this club wants, which is stability. Na primeira passagem pelo Chelsea, Mourinho treinou o clube de 2004 a 2007 e venceu 2 vezes a Premier League e uma Copa da Inglaterra. Eu acho que o Mourinho, ele se diz mais maduro, mais feliz. Até eu me lembro da primeira vez dele no Chelsea, quando ele deu a coletiva, tá? Ele se definiu como the special one, né? O especial. Agora, pelo menos, ele se define feliz e no melhor momento da carreira. E continua diferente. sendo special one. Claro, Amadureceu, mas, ele bem disse que ele amadureceu. mas usou de uma maneira mais polida, né? Mas o Mourinho, eu tenho o seguinte conceito. Teremos na história o antes de Mourinho e depois de Mourinho. Ele revolucionou o sistema de treinamento, é um cara diferenciado. Reza a lenda que é cri-cri, né? Que é meio ranzinza e tal, nunca tive contato com ele. Mas o trabalho dele é sensacional. Ele é um diferenciado, sem dúvida. Alguém acha que ele fracassou no Real Madrid? Olhem como ele pegou o Real Madrid com relação ao Barcelona e como terminou. Claro. Terminaram de igual para igual. E antes era complicado. O Chelsea era um timeco antes do Mourinho. É que Virou a um time referência respeitado. dele é muito boa, né? Ele foi campeão nacional no Chelsea, foi campeão no Porto, foi campeão Da Champions na League, Inter. Na Champions League, no Pois é, Porto pois e com a é, no Inter. Porto e com a Inter. Quer dizer, então o Real Madrid não ganhou tantos títulos quanto nos outros Deu clubes. o azar, tinha o Por isso, Barcelona. pois é. Isso aí parece o Santos e o Botafogo nos anos 60. O Botafogo era um time monstruoso, maravilhoso. Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo e Zagallo. O Santos tinha Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, no mesmo período. Aí o Botafogo foi fraco, o Botafogo foi maravilhoso. Deu azar, né? Acontece. Falando em deu azar, né? O Corinthians mais uma vez decepcionou os mais de 31 mil torcedores que lotaram o Pacaembu. Jogando um futebol bem abaixo do esperado, o Timão não foi além de um empate em 0-0 com a Portuguesa.
Alexandre Pato, mais uma vez, não foi bem. Já são 10 jogos sem marcar nenhum gol e alguns torcedores criticaram o jogador. Veja os melhores momentos com a narração de Fernando Solero. Pronto! Pacaembu, Corinthians e Portuguesa. Olha o Rodrigo lá na jogada de ponta. Fez um cruzamento, a cabeçada com Cássio defendendo. Cássio defendeu a cabeçada. Foi um perigo essa finalização do Diogo. Sai com a vantagem. Dá uma voltinha. Fintou entre as pernas do adversário. Romarinho entrou na área. Já atenção, atenção. Sai o Sheik, trabalha na finta, voltou Romarinho, pé esquerdo, Nera, pega a travessão, depois de passar pela mão do goleiro Gledson. A bola malvada fez balançar o travessão e o Corinthians não marcou. O Corinthians vai tentar pela última vez, é a chance, é direto, é a chance. Já estamos com 48 e 20, a cabeçada pega na trave, voltou para Romarinho, não deu para chutar, Ralf está aqui na direita, tenta dominar o Ralf, falta habilidade, e o juiz apita, a bola sai e acaba o jogo, acabou o jogo enquanto o Ralf tinha a bola. Cansaço, contusões. Técnico Tite lamenta, mas agora tem um período para descansar. Só que na volta do descanso, 2 partidas com o São Paulo pela Recopa. Aí vai faltar o tal de ritmo de jogo. É a balança, que oscila muito na hora de fazer a pesagem entre descansar e jogar. A primeira é recuperar o processo todo, voltar Guerreiro, voltar Paulinho, ter o conjunto, dá tempo para entrosamento do Y, dá tempo de entrosamento do Maldonado, desses outros jogadores, recuperar Edenilson, Chicão, Paulo André, uma série de jogadores, agora Alessandro, que isso acaba perdendo. Se pedirem para mim assim, de uma maneira geral, Tite, tu colocaria o teu nome para que não para não ter jogo no meio de 72 horas, tu bota a tua assinatura ali para fazer qualquer dos técnicos, dos atletas, do sei lá o que, para não ter jogo, eu colocaria. Porque eu sei da saúde e eu sei, tá aí o exemplo. E vai ter mais gente, viu? Vai ter mais gente que vai estourar. Mas é incompetência para fazer o calendário ou política? Não sei. E eu tenho a minha opinião, mas eu não posso falar. Eu tenho ela, mas não posso falar, porque eu não tenho certeza, mas tenho muito bem claro. Por certo, incompetência total para fazer calendário e indiferença com relação aos profissionais sérios. Como as pessoas que dirigem o futebol não têm compromisso com nada, a não ser com os esquemas, com as politicais do futebol. Com as federações, com questões políticas. Então, eles não estão preocupados com os profissionais. Então, com certeza, isso influencia. Com relação ao Alexandre Pato, vive uma má fase. Craques no futebol brasileiro são raríssimos. Não cabe numa mão só. Se tiver no Brasil, para mim, só 2. Neymar e Pato. Está numa má fase, sem dúvida está numa má fase. É burrice hostilizar o craque que você tem. Jogador grosso não melhora nunca. Claro. Vai ser sempre grosso. Tal. O grosso está sempre numa fase. O craque, a má fase passa. E da mesma maneira que a má fase passa, ela se transforma numa grande fase. E quando o cara é craque, o bicho pega. Então, torcida do Corinthians, seja inteligente. Vocês têm um dos raros craques do Brasil no seu time. Cuidem bem desse raro craque. Ele não faz gol há 10 jogos. O Guerreiro não faz há 8. Pois é. Isso, ainda assim são os artilheiros do time. Pois é. Né? Requer paciência, Flávio. E o Pato está claramente ansioso. Tem um quê psicológico. A gente está falando de um garoto também, não pode esquecer disso. O Pato surgiu muito jovem, mas ainda tem pouca idade, quer dizer. Então é natural que sinta essa ansiedade, que sinta a pressão, mas ele tem se deslocado bem, tem procurado o gol, tem chamado para ele a responsabilidade e tem errado. Tem que ter paciência, sem dúvida. O corintiano já pode aprender com o passado. Eu me lembro quando o Rivaldo foi contratado junto ao Mojimirim, Flávio, pelo Corinthians. O Rivaldo jogou muito no Mojimirim, no Corinthians viveu um momento muito ruim. Chegou a ser vaiado. E o Danilo? Danilo, pois é, chegou a ser vaiado, não deram muita atenção para ele e tal.
Corinthians não comprou, Palmeiras comprou. E depois a gente viu o que aconteceu naquele timaço, o Rivaldo no Palmeiras, para depois ser eleito o melhor do mundo na Europa. Então, calma, paciência. Mais 7 partidas movimentaram a 5ª rodada do Brasileirão. O Coritiba venceu o Náutico e segue na liderança da competição. O Flamengo conseguiu a primeira vitória no campeonato. A Ponte Preta perdeu e entrou na zona do rebaixamento. Veja os gols do final de semana. Em Santa Catarina, o Criciúma recebeu um Flamengo inspirado que fez 1-0 com o Hernani aos 37 minutos. Gabriel, aos 7 do segundo tempo, ampliou no rebote do goleiro, 2-0. Mais um de Gabriel, agora olímpico. 3-0 Flamengo. Reveja que o goleiro do Criciúma deu uma forcinha. Criciúma 0, Flamengo 3. Cruzeiro e Internacional. Otavinho fez 1-0 para o Inter. O Cruzeiro empatou com o Elber ainda no primeiro tempo aos 37 minutos, 1-1. De pênalti, Everton Ribeiro virou o jogo, 2-1 Cruzeiro. Mas Gabriel, aos 28 minutos, deixou tudo igual. Cruzeiro 2, Inter também 2. Empate também no jogo entre Vasco e Bahia. O Bahia saiu na frente com o Fernandão. Carlos Alberto, de pênalti, marcou o gol de empate do Vasco, final 1-1. A Ponte recebeu o Botafogo e sofreu a 3ª derrota no campeonato. Sidorf abriu o placar, 1-0 Botafogo. Após cobrança de escanteio, Antônio Carlos de cabeça marcou o segundo e definiu o placar. Ponte Preta 0, Botafogo 2. 5 gols em Salvador para Vitória e Atlético Paranaense. Cáceres abriu o placar, 1-0 para o Vitória. Ederson deixou tudo igual, Vitória 1, Atlético Paranaense também 1. Aí o primo do Messi, Max Biancucci, marcou o segundo gol do Vitória, 2-1. Luiz Alberto de cabeça deixou tudo igual de novo, 2-2. Mas Escudeiro, aos 41 do segundo tempo, definiu o placar. Vitória 3, Atlético Paranaense 2. O Curitiba derrotou o Náutico, gol de David. No primeiro minuto de jogo, Curitiba 1, Náutico 0. Atlético Mineiro e Grêmio, Ronaldinho de pênalti abriu o placar. Atlético Mineiro 1, Grêmio Porto Alegrense 0. Mais um de Ronaldinho Gaúcho, agora aos 47 do segundo tempo, definindo o placar. Atlético Mineiro 2, Grêmio 0. O Fluminense recebeu o Goiás, que surpreendeu com o Vitor aos 25 minutos do segundo tempo, meio aos trancos e barrancos para uma finalização bonita. O Fluminense reagiu e marcou o gol de empate aos 37 minutos com Rafael Sobis. Golaço do Rafael Sobis, 1-1. 4 minutos mais tarde, Denilson virou o jogo e definiu o placar. Fluminense 2, Goiás 1. Série B, na Ilha do Retiro, quem ficou ilhado foi o futebol. Com o gramado completamente encharcado, Sport e Palmeiras quase não conseguiram jogar. O gol da vitória do time pernambucano saiu no último lance da partida em uma jogada que irritou bastante os palmeirenses. O Palmeiras foi a Recife encarar o Sport e se deu mal. Aos 47 minutos do segundo tempo, aproveitando bola rebatida pelo goleiro Bruno após cobrança de escanteio, Nunes fez o gol da vitória do time da casa. E foi só. Sport 1, Palmeiras 0. Tirou um ponto nosso precioso, um jogo difícil, um jogo que não tinha condições de colocar a bola no chão. Né, nos prejudicou nesse lance, porque claro que a gente tem que olhar com muito mais tranquilidade, mas da onde eu estava ali, eu posso falar com propriedade que não foi escanteio e pior, né, o lance capital. Né? O próprio atleta do Sport, o Nunes, relatou para o nosso jogador que ele dominou a bola com a mão. Então, aí eu te pergunto, né, o árbitro bandeirinha que tem essa visão, porque naquele momento, é como se um jogador fosse bater um pênalti, como se você fosse bater uma falta, era o último lance do jogo. Então também passa pela arbitragem ter o foco, a concentração do último lance. Então um erro nos tirou essa condição de ter feito um ponto importante e ao ver na rodada, para nós era o jogo mais importante, Palmeiras e Sport. Então eu entendo que também tem que ter um preparo melhor para vir para um nível, para uma capacidade desse jogo. O Palmeiras foi, né? Pelo amor de Deus. Não teve jogo,
porque não tinha condição o gramado e 2 erros de uma vez. Estou falando em má fé não, mas é muita coisa, né? O escanteio não foi. Repare que a bola bate na perna do jogador do esporte. E depois o Nunes, logo o Nunes, né? Que o palmeirense adora, ele dá um tapa na bola com a mão esquerda e ajeita e faz o gol. Realmente dói, né? É terrível. Eu disse isso e repito, não é tanto pelo ponto que o Palmeiras deixou de ganhar. São os 3 pontos que o Sport, candidato como o Palmeiras a subir, conseguiu ganhar. E é um lance que o árbitro está perto. Quer dizer, é difícil entender como é que ele... Nesse lance aí, ele pode até ter se atrapalhado. Um lance confuso, realmente. De repente, pode ter marcado escanteio porque não viu corretamente. Mas aí o lance... Ele está de costas, tá vendo? O Nunes encobre. Não, eu não acredito em má fé, não, mas, pô... mas acho que ainda né? O toque de mão dava para ver, né? Sei lá. Bandeirinha lá em cima podia também. Dava para os dois. O Palmeiras foi prejudicado e o choro, nesse caso, faz todo sentido. Série B. A Série B teve rodada completa nesse final de semana. A Chapecoense, única equipe invicta da competição, goleou o ABC por 5-1 e segue na liderança. O Paraná fez 1-0 no Figueirense, mesmo placar de Bragantino, que venceu o São Caetano em Bragança Paulista. Ceará e Boa Esporte empataram em 2-2. Confira os gols. Em Goiânia, o Atlético recebeu o Paysandu e fez 1-0 com o Anselmo. O único gol da partida, Atlético Goianiense 1, Paysandu 0. Asa e Casa, Chapinha fez 1-0 para o Icasa. Lúcio Maranhão deixou tudo igual, 1-1, num lance confuso. Mais um de Lúcio Maranhão, agora de pênalti. 2-1, virada do Asa. E Lúcio Maranhão, inspirado, fez também o terceiro. Asa 3 e Casa 1. América Mineiro e Oeste de Itápolis, Nicão abriu o placar, 1-0 América. Rodriguinho aos 34 ampliou, 2-0 América. Mais um de Rodriguinho, 3-0. Aí no segundo tempo a reação do Oeste, Lelê diminuiu, 3-1. Bruno Nunes fez o segundo, 3-2. Piauí deixou tudo igual, América 3, Oeste também 3. Mas aos 45 do segundo tempo, Thiago Alves marcou o gol do time mineiro. Um golaço. América 4, Oeste 3, placar final. Avaí, Joinville, Ronaldo fez 1-0 para o Joinville. Lima, aos 44, definiu o placar. Avaí 0, Joinville 2. América de Natal e Guaratinguetá, de falta, Cascata fez 1-0 América. Belo gol. Edivânio ampliou para o América, 2-0. Pedro Paulo diminuiu para o Guaratinguetá e Jonas Belusso deixou tudo igual, 2-2. Novidade bem legal para você. Chega mais aí que essa vai pegar diretamente aquilo que você precisa. Mais uma novidade da Baltec. Quem precisa impermeabilizar sabe que você precisa de um produto legal. Agora eu vou te falar daquela umidade que aparece na parede. Sabe aquele chão cheio de bolhas, deixa aquelas bolhas horríveis, sabe? Fica na parede, fica aquele negócio cheio de bolinha, muito bem. Para acabar com esse problema, não adianta só pintar, você sabe disso. Você tem que aplicar o Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse massa corrida na parede. É super fácil de aplicar e deixa um acabamento lisinho e super branco. Depois é só dar uma demão de tinta. Olha que legal. O Baltec Rodapé seca muito rápido, agiliza o seu serviço. E tem mais. Se você quer renovar o seu piso, já que estamos falando disso, dar um brilho bonito, deixar com cara de porcelanato, vai de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo e parecendo novo. E sem quebra-quebra. Para proteger o seu piso ou a parede de fora da sua casa contra a pichação, aí você vai de Baltec Transparente. Gostou de mais essa novidade? Então, www.baltecbrasil.com.br. Guarde essa marca Baltec, do nosso Zé Mauro Nigro, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Tênis, na final do torneio de Roland Garros, segundo grande slam da temporada, Rafael Nadal mostrou que no saibro não tem pra ninguém. Na decisão masculina, o espanhol enfrentou o conterrâneo Davi Ferrer e não teve muito trabalho para chegar ao 8º título do Aberto da França.
3-0, parciais de 6-3, 6-2 e 6-3. Foi a 21ª vitória dele sobre o Ferrer em 25 jogos. Ele passa a ser também o tenista com mais títulos no saibro francês na história. Entre as mulheres, a russa e musa Maria Sharapova defendia o título contra a líder do ranking, Serena Williams. Com um duplo 6-4, a americana fechou o jogo em 2-0 e ficou com o troféu em Roland Garros. Foi o 16º título de Grand Slam de Serena, que ampliou a sequência invicta para 31 jogos. Vôlei, a seleção masculina do Brasil começou a Liga Mundial com o pé direito na sexta-feira. Depois de vencer a Polônia por 3-1 na estreia da competição, os meninos comandados por Bernardinho voltaram ontem à quadra para mais uma vitória. O Brasil começou bem o segundo confronto contra a Polônia pela Liga Mundial de Vôlei e fechou a primeira parcial em 28-26 no bloqueio de Lucão. O time comandado pelo técnico Bernardinho manteve o ritmo e venceu também o segundo set, dessa vez por 25-22, neste ataque de Éder. Mas os donos da casa, atuais campeões da competição, não se abateram e fecharam a terceira parcial em 25-23 no saque errado de Lucarelli. Os poloneses aproveitaram um bom momento, cresceram na partida e chegaram ao empate, 25-20 no quarto set. Mas a seleção brasileira se acertou no tie-break, fechando o set em 15-10 e o jogo em 3-2. Troféu Brasil, a principal competição nacional, garantiu mais 2 atletas e ampliou para 18 a lista para o Mundial, que vai acontecer em agosto. Thiago Braz, no salto com vara, e Jefferson Sabino, no salto triplo, alcançaram o índice para participação em Moscou. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o último dia de competição. O domingo foi de festa para o atletismo brasileiro. No dia mais aguardado do Troféu Brasil, muita emoção e algumas ausências. No salto em distância, a campeã olímpica Mal Remage desistiu da prova por causa de uma lesão. Caminho livre para Keila Costa, que saltou 6,51 metros. Mais um ouro, né? Dever cumprido, ajudando a equipe, né? Esse era um dos objetivos. Também pretendia estar saltando acima de 6,65, né? Que é o índice, mas eu estou muito feliz. Keila, é estranho participar dessa prova sem a presença da Malri? Eu entro na prova para competir mesmo, para fazer o meu melhor, independente de quem esteja na prova. Nos 5.000 metros, Marilson Gomes dos Santos foi superado pelo atual campeão brasileiro. Emerson Pereira venceu com um tempo de 13 minutos, 54 segundos e 16 centésimos. A prova mais esperada do domingo foi o salto com vara feminino e a presença de Fabiana Mura. Quase sem rivais, Fabiana não decepcionou e realizou uma bela prova. Meu objetivo era melhorar minha marca do ano, saltar acima de 4,635. Foi o que aconteceu mesmo, saltei 4,73. Tentei fazer o recorde sul-americano, 4,86 eu tentei, mas falta um pouquinho de perna ali no final, mas gostei bastante. Eu gosto muito de competir Troféu Brasil, gostei bastante da minha marca, tá um dia maravilhoso para competir. É gostoso estar junto com as outras brasileiras, saltando, sentir esse carinho da torcida, então estou bem contente. E agora é hora de saber quais são os destaques do Super Esporte desta terça-feira. Fala aí, Thiago Oliveira. E aí, Anitta, fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha só, hein, Super Esporte desta terça-feira vai falar do Campeonato Brasileiro com os últimos jogos antes da paralisação para a Copa das Confederações. E por falar na competição, o Brasil treina animado, né? Após a vitória sobre a França e as outras seleções começam a chegar aqui no Brasil. Tem ainda, e agora, José falando de pôquer. Isso e muito mais amanhã, meio-dia, com o nosso Super Esporte. Tá falado. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô pelo Twitter aqui da TV, @Gazesportiva do nosso programa, da TV Gazeta. @Gazesportiva, tem o meu também, que é @Anitta Pasques, o do Celso, que é? @Celso Cardoso. Do Flávio, que é? Flávio Prado, JPGZ.
Visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. Veja lá nossos programas, matérias e aproveite que você vai estar lá teclando e vote na enquete de hoje, tá? No gazetesportiva.net. Após a vitória de ontem, o Brasil é candidato ao título da Copa das Confederações? Sim ou não? Dê sua opinião lá. O resultado eu dou no final do programa. Agora o recado é do Flávio Prado. Oba, eu vou falar de uma matéria que eu gosto demais. O cara quebrou um negócio e tal. Você sabia que com a partir de R$ 13.200, isso mesmo, hein? A partir de R$ 13.200, você pode montar sua fábrica, produzir até 3.000 blocos por dia. Pois é, a Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos e pavimentos de concreto, está lhe oferecendo esta grande oportunidade. São máquinas de ótima qualidade, são versáteis e de fácil operação. Confira o VT. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. Olha, o nosso amigo Marcelo da Atlântica Mac disse o seguinte: além de você fazer um grande negócio comprando uma máquina, na compra da sua máquina, falando que você viu o comercial aqui no nosso programa, você começa o seu negócio e ainda ganha um super brinde especial. Entre em contato agora mesmo com a Atlântica Mac. Intervalo aqui no Gazeta Esportiva e daqui a pouco você vai ver como o São Paulo está se preparando para enfrentar o Grêmio. Tem também o treino do Santos, que vai entrar em campo com o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, e a visita do presidente do Palmeiras no arquivo do jornal A Gazeta Esportiva. É jogo rápido, a gente volta já. Palmeiras, o presidente do Verdão, Paulo Nobre, visitou os arquivos do jornal A Gazeta Esportiva, onde relembrou uma reportagem em que foi personagem quando ainda era criança. Ele também conversou com o repórter Jonas Campos sobre os ambiciosos planos para o programa Sócio-Torcedor do clube. O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, visitou o prédio da Fundação Casper Libero e se deliciou ao rever matérias publicadas no jornal A Gazeta Esportiva. E entrando nos arquivos do jornal A Gazeta Esportiva, a gente vê aqui na edição de agosto de 1981, uma matéria com esse garoto, um sonho como antigamente, Paulo de Almeida Nobre, dizendo: quero sair da geral para marcar os gols do Palmeiras. Um garoto que sonhava em ser jogador e hoje é presidente do Palmeiras. Paulo, obrigado por nos receber aqui. Como é que é rever tudo isso? Você lembra desse dia, não? Nossa, eu lembro desse dia como se fosse ontem. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei cara a cara com o Vanderlei Nogueira e eu não tinha noção que ele era o Vanderlei Nogueira. E eu escutava muito ele na Jovem Pan e para mim ele, José Silvério, são ídolos que a gente é acostumado a escutar e participar e até discutir com o rádio, às vezes quando ele tem uma opinião contrária, eventualmente. E o Vanderlei era um ícone. E aí, quando me apresentaram, eu perguntei, mas você é o Vanderlei Nogueira mesmo? Aquele da... Ele falou, sou. Nossa, eu fiquei assim até sem graça. Como é que você é entrevistado pelo Vanderlei Nogueira, um garoto das arquibancadas do Palestra Itália? E eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, eu tinha o sonho de ser o Evair, né? Aquele grande matador, aquele cara que faz os gols do título, corre para a torcida. E um pouco depois disso, eu tinha 13 anos de idade, pouco depois, com 14, 15 anos, eu percebi que eu não tinha categoria suficiente para ser um jogador, então eu resolvi nem tentar, porque vai que eu consigo, o Palmeiras não mereceria ter um jogador como eu, né? Depois, Paulo Nobre falou da situação atual do Palmeiras. A tendência é um ingresso caro e todo sócio-torcedor terá o direito de ter esse ingresso com meia.
Então, quer dizer, quem não for sócio torcedor e quiser ir ao estádio ver os jogos do Palmeiras, pagará um preço diferenciado, será um preço caro. Isso a gente vai fazer porque a gente precisa defender as finanças do clube. Esse é o futuro e eu quero que o palmeirense entenda e abrace essa ideia, porque para nós sairmos do problema financeiro que nós nos encontramos hoje, vai ser só com a ajuda do nosso torcedor. Todos estão com muita vontade de ter um lugar ao sol, todo mundo está querendo vencer junto, então o palmeirense tenha certeza que esse grupo honra a camisa do Palmeiras e a gente está tentando montar já uma coluna vertebral dessa equipe para a gente poder entrar no ano de 2014 com um time adequado para as competições que nós vamos disputar no ano que vem. Ó, essa aqui é a minha carteirinha de sócio torcedor da Ponte Preta. Tá vendo aqui, ó? É nós, mano. Né? Eu acho que é bem legal esse esquema. Nós, mano, é de outra torcida. Ah, a Ponte também. Ponte também é, mano. Né? Isso aqui é o seguinte, é muito bacana. Eu acho que o cara tem que... Se o cara torce efetivamente para o time, se ele puder ajudar, é bem legal. Porque mesmo que ele não vá ao estádio por alguma razão, entra dinheiro para o clube, ajuda no clube, o montante de dinheiro do clube vai entrar e o dinheiro que ele está envolvido nisso aqui, ele recebe de volta em produtos, em alimentos, um monte de coisa, eu não sei exatamente quais são, mas em supermercados o cara recebe de volta. Ontem a gente mostrou uma matéria bem bacana sobre sócio-torcedor. Quando você entra em são 21 times, o seu CPF entra num sistema que passa pelos supermercados, quando você compra, você tem desconto. Então você acaba tendo dinheiro de volta, mas ajuda muito. A Ponte tem 6.400 sócios torcedores, 6.401 agora com o meu. Se ela chegar a 20, 25 mil, ela já paga metade da folha de pagamento do time. Ou seja, ajuda e ajuda bem. Acho que é bem legal. Às vezes o cara gasta dinheiro, perde tempo com o negócio de torcida uniformizada, que o dinheiro fica com os caras aí que você nem sabe direito a origem e não chega nada para o clube. Aí você está ajudando o clube diretamente, é bem legal. Claro, e você acaba, acho que o caminho natural de todos os clubes, Flávio, principalmente os clubes mais populares e tal, e é uma maneira de você garantir o seu ingresso nos grandes jogos. Também. Né? Porque muito provavelmente... Você ganha milhagem, né? Exatamente. Mais barato, e você vai ter a prioridade na compra da carga de ingressos, quer dizer, você acaba fidelizando o torcedor e ganha todo mundo. Ganha o torcedor que tem maior facilidade na aquisição de ingressos, ganha o clube de futebol, que acaba tendo um número maior de sócios nesse quesito. Acho muito interessante. De folga na tabela do final de semana, o Santos recebe o Atlético Mineiro quarta-feira na Vila Belmiro. E o técnico interino Claudinei Oliveira deve promover a estreia de mais um garoto das categorias de base que pela primeira vez participou da entrevista coletiva ao lado de um outro bem mais experiente e veterano jogador. A reportagem é do Alexandre Silvestre. Leozão e Leozinho foram as atrações de hoje na sala de imprensa do CT Rei Pelé. Eles representam duas gerações de atletas do Santos. O meia, canhoto, 19 anos, acaba de subir da base para o time profissional, cheio de sonhos. Esse é o Léo Cittadini. Você parece o Kaká, foi revelado no São Paulo, tem sobrenome de um corintiano, Cittadini. Por que veio parar no Santos? Ele é primo segundo grau, mas eu nunca tive nenhum contato com ele, nenhum tipo de contato, nunca vi ele, nunca conversei com ele. Mas é parente, mas é primo de segundo grau. Já o lateral esquerdo, trintão, consagrado, ídolo, tem que explicar a crise de um time que perdeu o craque, que perdeu o técnico e que perdeu outro dia o título paulista para o rival. Será que perdeu o rumo, Léo? Reformulação, é o que está acontecendo, entendeu? Agora a gente tem que aprender a absorver as críticas, entendeu? Os jogadores, comissão e diretoria se agruparem para a gente poder sair dessa situação e ter um certo conforto durante a competição. Não adianta a gente ficar caçando bruxa, né? É que você acha que o Muricy fez de tão errado para ser mandado embora por telefone depois de conquistar 4 títulos? Eu acho que já estava vendo, o desgaste já estava muito grande, né? A gente chegou na final do Paulista, não conquistou e isso, de repente, para a direção foi o ponto culminante. Retrato de um Santos que não ganha um joguinho faz tempo. Não lembro
Não lembro. Sinceramente, não lembro. 8 de maio, Léo. 8 de maio, Copa do Brasil. Faz mais de um mês que o Santos venceu o Joinville. Pior do que isso é segurar a lanterna do Campeonato Brasileiro. Para soltá-la, é preciso derrotar nessa quarta-feira em casa, na Vila, o Atlético Mineiro. Se não, só depois da Copa das Confederações. É falar pouco e dentro de campo se matar para poder sair da situação. Não tem outro jeito, não. É uma reformulação. Ainda bem que essa juventude está chegando para nos ajudar. A gente tem que dar todo o respaldo necessário para eles, entendeu? Para que eles possam produzir. E qualquer bomba, nós experientes temos que segurar. É, Leozinho, pensa que é fácil? Vai aprendendo aí com o Leozão. Pergunta uma dessa pro Cittadini. Não. O Léo Cittadini é um jogador que se destacou bastante na Copa São Paulo. A garotada do Santos deve ter vez agora. A questão do calendário, Flávio, a gente vai voltar na mesma tecla, é justamente o campeonato já tem 5 rodadas. E a gente não sabe o que vai acontecer com o Santos, porque o campeonato já começou e você não sabe se o Santos vai reforçar, vai conseguir se reforçar, se vai perder mais jogadores. Quer dizer, tem janela europeia até agosto, então qualquer clube do país pode perder jogadores e ganhar jogadores. E o ideal para você valorizar um campeonato é já começar com ele cheio, o Santos com todos os reforços, seja lá Robinho, Kaká, Messi, já lançar e para o campeonato começar. Você já sabe definitivamente quem vai começar o campeonato. Agora, a gente tem aí 5 rodadas, o Santos no andar do jeito que está, é candidato ao rebaixamento. Mas como tem dinheiro, pode se reforçar. E se reforçando, pode mudar o rumo da história nesse Brasileirão. Precisa só tomar cuidado, o Santos fez uma bela campanha, ganhou títulos na base, mas cuidado com esse negócio de botar um monte de meninos juntos, você pode queimar os meninos. Claro que eles têm qualidades, eles têm virtudes, nenhum é Neymar, longe disso, muito longe, mas de repente um time bem assentado, você coloca um garoto e não tem problema. Um time em fase de montagem, jogar o peso para os meninos, pesa e o Santos de repente pode perder alguns desses jogadores, é preciso tomar cuidado. O São Paulo também folgou na tabela e começa a semana se preparando para a difícil missão da próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Do CCT da Barra Funda, o repórter Luiz Henrique Gurian traz as notícias quentinhas do tricolor. É com você, Gurian. Olá então, Anitta, vamos com o São Paulo encerrando os preparativos para o jogo desta quarta-feira, 10 da noite, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por que o jogo nesta quarta? Porque a seleção brasileira jogou nesse mesmo estádio nesse domingo, bateu a França 3-0, a partida então ficou transferida para esta quarta. Há pouco o técnico Ney Franco terminou o treinamento coletivo, agora faz um trabalho de chute a gol. Olha lá, agora traz todo mundo para cá, fica revezando os goleiros, mas no coletivo já deu para sentir que Rogério Ceni no gol, Douglas na direita, Lúcio na zaga, ao lado do Paulo Miranda, com o Juan na esquerda. No meio-campo aparecendo Denilson, que rescindiu o contrato com os ingleses e faz o último jogo com este contrato com o São Paulo. São Paulo pode até renovar, mas nesse contrato é o último jogo dele. E aí aparece também o Rodrigo Caio, mais o Paulo Henrique Ganso. No ataque, o Oswaldo, Aloysio, que ganhou a condição de titular, o Maicon vai para o banco de reservas e o Luiz Fabiano. Esse então o time do São Paulo, pronto para o jogo desta quarta, 10 da noite. São essas as novidades do tricolor, que ainda trabalha amanhã cedo e na sequência deixa aqui o centro de treinamentos e vai para o Rio Grande do Sul. Imagens Moisés Pereira, Rafael Santos, Luiz Henrique Gurian, São Paulo, para a TV Gazeta. O filho da Michele que nasceu. Diga, Flávio. Olha, o São Paulo está com problemas, está com dificuldades, há uma pressão muito grande em cima do Ney Franco, que é uma pressão estúpida, porque realmente o São Paulo botou na cabeça que tem um elenco maravilhoso e o elenco de São Paulo é meia boquinha, bem mais ou menos. E os grandes jogadores de São Paulo estão na seleção, que é o Jadson, né? Então, difícil jogar lá em Grêmio. Mas, se não conseguir uma vitória, sabe-se lá o que pode acontecer. Porque realmente, hoje o São Paulo não está se achando. E até a política do São Paulo está mais agitada. A política está agitada. Elas tem sido assim, né, Flávio? Essa história do Juvenal ficar tanto tempo no poder, isso gera uma insatisfação. Os resultados também não aconteceram mais como se esperava. Aí troca de técnico toda hora, fica essa celeuma. Enfim, o São Paulo tem que fazer esse jogo, depois descansa e só volta para o jogo com o Corinthians pela Recopa Sul-Americana. 2 jogos. 2 jogos.
Meninos e meninas, vamos ao resultado final da nossa enquete no gazetesportiva.net. Após a vitória de ontem, o Brasil é candidato ao título da Copa das Confederações, sim ou não? Não. 65,5% disseram que não. O Brasil tá mal, viu? Bom, Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. A gente volta amanhã às 6 da tarde. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento